Eu quero conversar com você sobre os lamentos da alma. Preste atenção. A alma tem lamentos. Eu vou recorrer ao profeta Isaías, ao profeta Palaciano, ao profeta que é considerado o profeta evangélico do Antigo Testamento. Aquele homem que retrata a realidade histórica do seu tempo, dos capítulos 1 a 39, dos capítulos 40 ao 66, ele apresenta uma mensagem de consolação para o povo. Ele está fazendo uma radiografia da sociedade do seu tempo. Ele está fotografando a sociedade do seu tempo. E o que ele vê, e o que ele testemunha, o que ele percebe, produz lamentos na alma. E eu quero então aqui levantar 7 lamentos destacados pelo profeta Isaías, que estão ainda hoje pulsando, latejando na sociedade contemporânea. Quais são esses lamentos? Em primeiro lugar, o lamento da ganância, capítulo 5, verso 8 de Isaías, ele diz assim: ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores do meio da terra. Isaías está aqui trazendo um ai de lamento, e esse ai é o ai de dor. É o ai de uma mãe que chora o luto do filho único. Ele está lamentando aquelas pessoas gananciosas, que não se contentam apenas em prosperarem, mas que almejam e buscam sofregamente reunir, ajuntar o pouco que é do outro. Ele não tem prazer em ver o outro prosperar. Ele não se alegra quando o outro vai bem. Aliás, ele tem interesse em que o outro entre em crise para que ele possa comprar o que é do outro por um preço menor. E junta casa a casa, campo a campo. E se assenta como o único Senhor no meio da terra. Tudo é meu, tudo é para mim. Eu sou dono de tudo. A Bíblia não proíbe e nem é pecado você prosperar e você se enriquecer e você crescer e você expandir os seus bens e crescer o seu recurso financeiro e comprar propriedades ou casas ou fazendas ou apartamentos ou carros ou isso ou aquilo. A Bíblia diz que riquezas e glórias vêm de Deus. A Bíblia diz que é Deus quem fortalece as nossas mãos para adquirirmos riquezas. Riquezas e glórias vêm das mãos de Deus. Porém, o que Isaías está aqui destacando é a avareza, é a ganância, é a sede de ter tudo, de ter mais, a ponto de tudo estar sob o seu controle, domínio. Essa é uma realidade que você encontra hoje no Brasil, no mundo afora. Empresários que não se contentam apenas em serem grandes empresários, eles querem ser os únicos no monopólio do controle daquele setor. Aí mata os concorrentes. Aí destrói o pequeno. Ninguém consegue florescer debaixo da sombra dessas pessoas, porque elas dominam o mercado, elas controlam tudo, elas que determinam o preço, o valor de tudo, que elas são os únicos senhores da terra. A Bíblia diz, ai desses. Podem estar nadando no dinheiro. Podem estar multiplicando as suas riquezas. Mas há um ai de dor para essas pessoas gananciosas que querem tudo e não se contentam em ver o outro bem. Querem o pouco que o outro tem para que sejam elas donas de tudo. Isso é pecado. E Deus está trazendo um ai sobre essas pessoas. Vamos ao segundo lamento.
Isaías 5, verso de número 11, está escrito assim: Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. Agora o problema é a bebedeira. Ai dos bêbados, dos borrachos, dos que se reúnem para beber. Já não trabalham mais, já não produzem mais, já não têm projetos de vida mais. Já mergulharam a família no copo da bebida. Agora a bebedeira é um propósito maior, que supera todos os outros sublimes propósitos da vida, de ter uma vida decente, disciplinada, de ter uma família amorosa, unida, coesa. Estas pessoas que se levantam pela manhã, não é no final do dia, não é no happy hour, não, já de manhã, já se tornaram escravas, dependentes, adictas do vício, do alcoolismo. E hoje nós poderíamos acrescentar, além do alcoolismo, drogas pesadíssimas, a maconha, a cocaína, o crack. Pessoas que se tornaram escravas do vício, dependentes do vício. E é curioso que quando hoje alguns legisladores e algumas cortes querem legitimar o consumo da droga e querem achar que isso é normal, que não tem problema, que isso não é nocivo, não é prejudicial à saúde física, mental, emocional, espiritual. Nós vivemos nesse drama de achar natural o que não é natural, de achar comum o que não é comum, de achar positivo o que é negativo. E todos nós sabemos que a dependência química do álcool, das drogas, são um desastre para a família, para a pessoa que se torna escrava. Quem já lidou com um alcoólatra ou alcoolista na família? Quantos filhos envergonhados precisam ir nas ruas, na sarjeta, buscar um pai bêbado? Quantos filhos envergonhados precisam buscar uma mãe caída na sarjeta, vitimada pelo alcoolismo, pelas drogas? Quantos pais tristes, amarrotados, precisam ir para os bares mais escondidos à procura de um filho que está embriagado, envolvido com grupos perigosos, para não dizer gangues, e se miscuem nos crimes, porque foram empurradas para lá pelo alcoolismo, pelo consumo das drogas, que começa devagar, viu? Ninguém começa bebendo uma garrafa de cachaça, ou tomando 10 latas de cerveja, ou 3 garrafas de vinho. As pessoas começam de pouco e vão se tornando dependentes. Ninguém começa injetando cocaína nas veias. Começa com uma cheirada, um papelote. Daqui a pouquinho está vendendo a alma para comprar a droga. A bebedeira tem destruído gerações. O Brasil é um dos campeões mundiais de consumo de cachaça. Consome-se mais cachaça do que leite. E nós precisamos nos acautelar sobre esses lamentos da alma. Ai, ai dos que se levantam de manhã e seguem a bebedeira. Alertemo-nos acerca disso e acautelemo-nos acerca deste perigo. Terceiro ai. Capítulo 5, verso 18 está escrito: ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado com tirantes de carro. O problema aqui é o problema da iniquidade. Puxam para si a iniquidade. É gente que atrai problema. É gente que, como um imã, atrai o que é errado. Planeja o erro, cobiça o erro,
deseja o erro, se acerca de gentes envolvidas com o erro. Elas puxam para si a iniquidade como cordas, com cordas de injustiça. Elas arrastam para si o crime, aquilo que é proibido, aquilo que é imoral, aquilo que é ilícito, aquilo que traz vergonha, opróbrio. E eu não estou falando só de coisas assim vergonhosas, como os vícios mais devastadores, não. Gente bem internada, roupa de grife, gravata de seda, sapatos bem engraxados, colarinho branco. Gente que está aí nas tribunas, fazendo belos discursos, beneméritos da sociedade, mas nos bastidores, arrastando para si iniquidade com cordas, se envolvendo em todo tipo de ilicitudes, propinas, corrupção, inocentando culpados, culpando inocentes, roubando a alma da nação, esvaziando o povo de esperança, trazendo toda a sorte de maldade para elas mesmas, trazendo a iniquidade, arrastando a iniquidade como cordas. Talvez escapem das leis humanas, das mãos da justiça humana, mas não escaparão da justiça divina. Essa iniquidade que elas arrastam para dentro do coração e que concebem no coração a maldade, a violência, a prática do mal em todos os setores da vida, pode ficar escondido, pode ficar oculto, pode nunca vir à tona. Porém, tudo isso está registrado nos anais do tribunal de Deus, diante do reto juiz. A não ser que haja arrependimento sincero, essas pessoas terão que prestar contas, e então o profeta Isaías diz, ai desses que estão maquinando a iniquidade, promovendo a iniquidade, gestando a iniquidade, dando à luz a iniquidade, e através da iniquidade, arruinando a si e aos outros. Há um quarto ai que Isaías menciona. Está aí no capítulo 5, versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e põem o amargo por doce e o doce por amargo. Aqui o problema é da inversão de valores. Se eu pudesse resumir a sociedade brasileira, mundial, e colocar em letras garrafais, estampado nos periódicos, nos jornais, ou ser a manchete principal do jornal mais visto no Brasil, eu colocaria esse versículo. Inversão de valores. O que está acontecendo hoje não é apenas tolerância ao erro, ao mal. Não, é inversão de valores mesmo. É a sociedade pelo avesso, de ponta cabeça. Estão dizendo que luz é trevas e que trevas é luz. Está dizendo que o amargo é doce e que o doce é amargo. Aplaude-se o vício, escarnece-se da virtude. Promove a injustiça, escarnece da justiça. Inocente o culpado, culpa o inocente. É a sociedade que perdeu o rumo, que não tem mais vergonha. Comete-se os pecados mais escandalosos à luz do dia, sob os aplausos dos incentivadores, como se esta prática fosse uma virtude digna de ser elogiada, com os maiores encômios. É uma sociedade pelo avesso.
E a palavra de Deus diz: ai desses que estão embarcados nesta canoa furada, no mar da vida, da inversão dos valores. Mas há aqui um quinto ai. Versículo 21. Isaías 5, 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. O problema aqui agora é o problema da soberba, nariz empinado, olhos altivos, palavras soberbas, arrogantes. É aquela pessoa que se acha melhor do que é, que se julga mais importante, mais inteligente, mais esperta, mais culta, mais sábia, mais rica, mais bonita. São as pessoas que acendem sobre si mesmas todos os holofotes da fama, que buscam as luzes da ribalta, que querem os primeiros lugares, que requerem ser notadas, prestigiadas, homenageadas, destacadas, condecoradas. A Bíblia diz: ai desses fariseus hipócritas que ficam tocando trombetas acerca das virtudes que não possuem, que julgam os outros. Esse não é bom, aquele não presta, aquele outro também não vale nada, mas eu sou o padrão da justiça, da honestidade, da honra, quando na verdade estão desprovidas dessas virtudes. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Quem não diz? Há um ditado popular que diz que lata vazia é que faz barulho. Quem não fica fazendo propaganda que é. Eu, que fui criado na região rural, não posso me esquecer de um fato muito interessante. Se você pega, por exemplo, uma roça de milho para colher, naquela colheita bem artesanal, a espiga boa, granada, ela se dobra. Agora, o restolho, que só tem palha e sabugo, nunca se dobra, fica empinadinha. Sempre empinadinho o restolho. Se você encontrar uma pessoa muito empinadinha demais, soberba demais, altiva demais, arrogante demais, que se julga sábia demais, prudente demais, pode ter certeza, é restolho. Só tem palha, só tem sabugo. Quem bate palma para si mesmo é um tolo consumado. E a Bíblia diz: ai desse, ai desse. Em penúltimo lugar, quinto lamento, ou aliás, o sexto lamento da alma, versículo 22. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. Aqui é o problema da fanfarronice. A pessoa não só está rendida à bebida, ao álcool, à bebedeira, ele arrasta um papo enorme. Ele se acha o herói, o galã, o gigante, o onipotente, porque ele é capaz de beber mais do que os outros. Ele bebe vinho e ele mistura bebida forte e não tomba, e não cai, e não dorme. Eu tomo todas, continuo firme, continuo de pé, continuo guerreiro, continuo valente, continuo corajoso. Fanfarronice. E veja você que ele é fanfarrão naquilo que devia ser uma vergonha para ele. Se render à bebedeira. Há quanta gente que se orgulha de seus vícios, de seus pecados, de suas mazelas, daquilo que deveria ter vergonha. Isso levou Rui Barbosa a profetizar que chegaria um tempo em que as pessoas teriam vergonha de serem honestas. É isso. Tem gente que tem orgulho do seu erro, das suas mazelas, dos seus crimes,
dos seus desmandos, das suas loucuras, da sua arrogância. Mas, em último lugar, em sétimo lugar, eu quero chamar a sua atenção para esse ponto, porque nesses 6 primeiros lamentos, Isaías, o profeta, está olhando para fora. Para fora, para fora, para fora, para fora. E ele diz, ai do ganancioso, ai do bêbado, ai do iníquo, ai daquele que inverte os valores, ai do soberbo, ai do fanfarrão. Ele está olhando para fora. Está distribuindo ais para as pessoas à sua volta que estão cometendo esses erros graves e crassos. Mas quando chega no capítulo 6, versículo 3, ele contempla Deus. O Deus santo, 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 e ele disse, ai de mim, ai de mim. Agora ele não emboca trombeta para fora, ele emboca trombeta para dentro. E percebe que ele não é tão melhor dos que estão à sua volta. Diz, ai de mim, eu estou perdido. Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Se você tiver uma contemplação da santidade de Deus, você terá uma noção da profundidade do seu pecado. Você verá o pecado de todo mundo e não verá o seu, a não ser que você veja a santidade de Deus. Quando você é confrontado com a santidade de Deus, você vê sim o pecado dos outros, mas você olha para você e diz, meu Deus, ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou igual aos outros. Eu sou um homem de lábios impuros, mas eu habito também no meio de um povo de impuros lábios. Quem contempla a santidade de Deus, contempla a pecaminosidade humana. Mas quando você reconhece o seu pecado e confessa o seu pecado, você também pode receber o perdão de Deus. Porque ele vê um anjo tirando uma brasa do altar, tocando os seus lábios e diz, esta brasa tocou os teus lábios, agora estão perdoados os teus pecados. Perdoada a tua iniquidade. E este homem então agora pode ser perdoado, redimido, restaurado por Deus, para então ouvir de Deus um grande clamor, uma grande convocação. E essa convocação está no versículo 8, nesses termos. Depois disto, eu ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E ele respondeu, eis-me aqui, envia-me a mim. Em vez de você apenas lamentar os pecados à sua volta, você se coloca nas mãos de Deus para ser um instrumento de Deus a levar a esperança da salvação aos que jazem perdido, aos que estão rendidos ao pecado. Que a experiência de Isaías seja um desafio para o seu coração. É tempo de contemplar a Deus. É tempo de enxergar o nosso próprio pecado. É tempo de receber perdão de Deus. É tempo de ouvir e obedecer o grande chamado e o grande desafio de Deus para anunciar aqui e ali e além fronteiras a mensagem da esperança, o Evangelho de Cristo. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu coração.